que a independência financeira não aconteceu em 15 anos, aconteceu em 5. Era 75% da nossa renda. Eu falei, cara, isso não vai dar certo em momento algum. Imagina um casal que ganha ali 4 mil reais por mês, somando a renda dos dois, que a gente tem que poupar 3 mil reais. E ela falou, eu topo. E como que era o seu processo de organização financeira nesse processo que você passou a ganhar mais dinheiro? Como que você lidou com mais dinheiro entrando? Olha, foi interessante porque eu já comecei a minha carreira ainda jovem com uma organização que poucas pessoas tinham, porque eu sou aquela geração que pela primeira vez viu internet e as ferramentas mais tecnológicas, o Microsoft Office, por exemplo. Então eu estava na faculdade quando surgiu o Excel. Então a partir do momento que eu soube usar aquela ferramenta que era uma novidade, o Excel, eu estava aprendendo sobre a lógica dos juros compostos, né, do como que o dinheiro se multiplica ao longo do tempo, a matemática financeira. Eu comecei a montar a minha organização de forma bem original, com base no que eu aprendia nas aulas e a ferramenta nova que eu tinha. O que eu fiz? Eu montei o orçamento clássico, o quanto que eu ganhava, o quanto que eu gastava. O quanto eu ganhava variava bastante, porque eu era professor. Então eu comecei como professor de inglês, depois virei professor de finanças e ali, num ano normal, num mês sensacional eu ganhava 100, talvez uns 10, 11 mil reais. E num mês muito fraco, férias, eu ganhava 400, 500 reais. Né? Então oscilava muito a minha renda. Então eu fiz uma organização que envolvia uma leitura do gráfico, né, do quanto que o dinheiro entrava em cada mês, mais o quanto que eu deveria ter de reserva, aí veio o conceito de reserva de emergências, né, do quanto que eu deveria ter de reserva para cobrir os meses de gastos que eu não teria receita nenhuma, e organizei meus gastos como qualquer pessoa faz, moradia, saúde, transporte, alimentação. Eu incluí na minha ferramenta, na minha planilha, o que passou a ser talvez a grande cenourinha, a grande isca, né, que atrás da qual eu corri minha vida toda, que era o grau de independência financeira. Em algum lugar me deu um estalo, eu falei, cara, deixa eu fazer uma medida do quanto que o rendimento dos meus investimentos, vamos supor que tivesse lá R$1.000 investidos, rendeu 40 esse mês. Então esses 40, o rendimento, quanto que eles representam do gasto total que minha família tem? Minha família, que na época era só eu e a Adriana. Bom, começou lá, meu dinheiro rendeu 1% do que eu gasto no mês. No outro mês, 1,2%. No outro, 1,35%. No outro, 2%. Quando eu vi que tinha um negócio muito poderoso acontecendo, que era eu trabalhar, aumentar meu patrimônio, com mais patrimônio, tinha mais renda, eu comecei a projetar, em quanto tempo será que eu chego num grau de independência financeira de 100%, né, em que o rendimento do meu patrimônio vai cobrir totalmente meus gastos? Fiz uma projeção. Essa projeção foi feita no ano 2000. Foi quando eu contei para, então, minha namorada, Adriana, você está namorando um futuro milionário. Daqui a 15 anos, a gente não, porque eu estava namorando, né? Eu acho que eu chego a um patrimônio de R$1 milhão. Ah, que bacana, que jóia, você está falando de futuro, a gente já namora há 5 anos, né? Vamos falar de casamento. Entrou uma conversa que bagunçou meu projeto. Mas, enfim, o fato de a gente estar falando de casamento era um projeto que não estava nos meus planos de acumulação, mas é um projeto que trouxe uma energia muito grande. Se vocês pensarem em algo que vocês querem muito concretizar na vida, e quando a gente é jovem, a gente ainda tem muitos planos que nenhum é muito mais poderoso que o outro. E é que você vai crescendo, vem prioridades diferentes. Pô, eu quero morar num outro país, eu quero ter filhos, eu quero fazer um curso de pós-graduação num lugar fantástico. Mas a gente teve o plano de casar. Esse plano de casar me deixava meio cético, do tipo, além de ferrar o meu projeto de me tornar milionário, eu acho que não vai dar certo. Porque eu expliquei para minha namorada que para casarmos em 2 anos, nós temos que poupar muito, mas muito mesmo. Era 75% da nossa renda. E ela falou, eu topo. Eu falei, cara, isso não vai dar certo em momento algum. Imagina um casal que ganha ali 4 mil reais por mês, somando a renda dos dois, que a gente tem que poupar 3 mil reais. Não vai dar certo. Ela falou, não, tudo bem. Qual que é o projeto? Eu falei, para isso dar certo, a gente tem que continuar morando com os pais, vamos parar de jantar fora, vamos parar de nos dar presentes, vamos parar de, enfim, comprar coisa um pro outro, se cuidar. E ela falou, eu topo. Eu falei, tá difícil isso, porque o namoro é legal, porque a gente vai pra uma balada, a gente faz uma viagem, a gente compra um presente pro outro, ela falou que quer o sacrifício. Você já falou achando que ela não ia aceitar. Eu achei que não ia dar certo. E ela decidiu não só tocar o projeto, mas além de tocar o projeto, e eu falei, em algum momento ela vai desistir, ela começou a trabalhar com base no projeto. Ela vendia implantes dentários, vendia insumos para dentistas. Ela, na hora de vender, ligava pro dentista lá, o dentista quer comprar os parafusos que eu tenho aqui, as próteses e tal. Não, tô com o estoque cheio. Pô, doutor, compra, vai, me ajuda, é para ajudar no meu casamento. Aí, o dentista que tinha um carinho pra... Você tá pra casar? Tô com um projeto legal. Ah, tá bom, vai. Então me dá um estoque a mais aí que eu acho que eu vou trabalhar um pouco mais nos próximos meses. E ela começou a usar isso como argumento. E eu vi que havia uma curva projetando um crescimento do nosso pé de meia pro casamento, que ela tava se descolando e, na prática, tava se tornando muito mais intensa do que previsto. Eu comecei a usar essa curva nas minhas aulas. Olha, gente, que legal. Quando você tá lá trabalhando, só pagar as contas, funciona de um jeito. Quando você tem um projeto muito consistente acontecendo,
acontecendo, você dá uma energia para esse projeto e olha o que está acontecendo com a minha esposa. Ela está com a faca nos dentes, está vendendo o dobro do que ela vendia, quase triplicou a renda dela. Aí meus alunos falam, pô, professor, esse troço é legal, você não quer contar essa história na minha empresa? Eu comecei a ser chamado para trabalhos que eu não tinha. A minha renda cresceu. Então o que aconteceu numa certa janela de tempo foi que a gente previa chegar a R$1 milhão de patrimônio em 15 anos. De repente um casamento entrou como ruído, só que a gente começou a trabalhar de um jeito, com uma energia, com foco, que, primeiro, aquilo se tornou quase que um motivo de viver por um período curto da nossa vida. Ganhamos dinheiro a mais, o casamento aconteceu de forma fantástica, a independência financeira não aconteceu em 15 anos, aconteceu em 5, porque a coisa entrou numa intensidade tal que renda maior, a bolsa subindo, a gente com foco só no projeto que ia acontecer, não nas coisas que a gente queria comprar. Ninguém pensou em trocar de carro naquele momento, ninguém pensou em comprar um apartamento novo. Então a coisa só se multiplicou. Então chegou um momento que a gente tinha R$1 milhão, esse momento foi dezembro de 2005. Onde 1 milhão... Que naquela época 1 milhão... 1 milhão, vai, vamos... Aí dá o quê? Uns 2005? Daria uns 3 milhões hoje, uns 3 milhões e 500, alguma coisa assim, em valores atuais. Mas aquele milhão, ele gerava de rendimentos na época R$3.800 por mês, que era o que a gente gastava. Então ali eu bati a marca de 100% no meu grau de independência financeira. Esse momento foi mágico. Por quê? A minha lógica é que eu já tinha um patrimônio que pagava as contas do meu mês. As contas da vida que eu tinha, que era uma vida bem simples, né? Centro de São Paulo, 3.800, hoje parece valores atuais aí um pouco mais de R$10.000, mas a gente não vivia com grandes luxos, né? Principalmente eu era um professor de pós-graduação, bem sucedido, premiado, minha vida era simples comparada com a dos meus colegas de trabalho. A partir daquele momento eu falei, cara, se eu pago as minhas contas sem trabalhar, só com o rendimento do meu patrimônio, eu não preciso mais trabalhar. E aquilo foi poderoso, porque realmente, a partir de então, todos os convites que chegaram para mim, os convites de trabalho, eu comecei a pensar, cara, se esse trabalho realmente curtir muito, eu vou fazer. Se eu achar que é um puta saco seguir esse trabalho, eu não quero fazer. Eu comecei a descartar trabalhos que só tomavam tempo, tomavam energia, que eram só para dar dinheiro. Não quero. Aí eu comecei a abandonar aulas, não que dar aula seja algo ruim, mas a agenda de aula era algo pesado, entrava às 7h30 da manhã, saía 10h30 da noite, eu comecei a abandonar as aulas para deixar mais a agenda disponível para as palestras. E comecei a dar muito mais palestra. O que aconteceu? Dedicando meu tempo para trabalhar só com coisa que eu gostava muito, falar para o público, aquela energia toda. Pô, você trabalha melhor. Né? Eu tinha, vamos dizer, uma postura de trabalho muito mais leve, muito mais prazerosa. Aquilo gerava um resultado melhor. O público se encantava. O que aconteceu? Em vez de eu parar de trabalhar, eu comecei a ter mais convites de trabalho para poder gerar mais daquela atividade que era prazerosa para mim. Naquele momento, o que estava muito claro para mim? Que o dinheiro que eu ganhava com palestras, com livros, com consultorias, com outras atividades, não era um dinheiro para pagar minhas contas do mês. O que pagava minhas contas do mês era o rendimento do meu patrimônio. Então, cada centavo que eu ganhava com o meu trabalho, cada nota fiscal emitida, virava patrimônio. E o patrimônio, quanto mais patrimônio eu tinha, mais rendimento eu tinha. Então, desde então, cada dia de trabalho que eu tenho, se eu ganhar R$10 hoje, R$10 vão ser investidos e esses R$10 vão render 10 centavos por mês que vem. Então, eu melhoro meu padrão de vida em 10 centavos de um mês para o outro. Então, essa lógica que eu sigo desde 2006, 2007, sempre aumentando meu patrimônio. Obviamente que chegou uma hora que o patrimônio começou a gerar um rendimento bem maior do que eu precisava, para ter conforto, para ter saúde. Nunca gostei muito de ostentar, então o rendimento do patrimônio começou a ser usado também para investir em negócios. E aí surgiu o projeto de cursos online, surgiu a minha parceria com a Super Rico, ou seja, hoje eu tenho uma atividade profissional, sou sócio de uma plataforma que não me remunera, é uma fintech, uma startup, ela vai me remunerar no futuro com o valor do equity, mas trabalhar no dia a dia me custa. Sim. Fazer uma viagem, falar do projeto, então paga um avião, vai para um evento, comprar roupa, então tudo isso aí está saindo de onde? Do rendimento do meu patrimônio. Então tem um custo relacionado ao meu trabalho que é viável porque meu patrimônio me banca. Se eu parar de trabalhar hoje, nunca mais trabalhar, eu tenho apenas o cuidado de manter a saúde da minha carteira de investimentos, que vai prover minha família no padrão de vida que a gente conquistou. Então a gente conquistou aquele conceito de estabilidade, que é diferente daquilo que talvez vocês viram uma parte da vida de vocês criando valor, criando resultados a partir dos investimentos. Essa postura mais especulativa que você faz num trade, que você faz numa operação com qualquer tipo de ativo de curto prazo, um swing trade, um day trade, um cripto, você tira um resultado como fruto do seu trabalho. Você montou uma operação ali, deu certo, resultou, paga o DARF, trabalhou, tem resultado. O meu investimento é passivo. Eu não estou tradando, eu não estou operando o mercado, eu não estou comprando e vendendo. Eu tenho uma carteira que se comporta de forma muito estável, boa parte dela em renda fixa, que me provê
com segurança. Poderia ter mais rendimento? Mas com certeza. Minha carteira poderia render talvez 10, 12% a mais ao ano do que rende. Só que eu teria trabalho com isso. Então eu não estou trabalhando com investimentos. Eu estou mantendo meus investimentos e trabalhando com educação financeira, com conhecimento. Talvez logo venha um outro livro, alguma coisa nesse sentido.